sabe a diferença entre complicado e complexo? E de como essa distinção vai poder te ajudar, você que é líder, gestor do mercado imobiliário, a ter mais eficiência, resultados mais tangíveis na sua operação? Então me diga uma coisa, uma turbina de avião é complicada ou é complexa? Vendas, complicado ou complexo? O motor de um carro? Educar filhos, vender, liderar pessoas, desenvolver pessoas. Complicado ou complexo? Todos são difíceis, mas só alguns são complexos e complicados. Para quem respondeu que o motor do carro e a turbina do avião são complicados, acertou. O que significa ser complicado? Significa que, para os mesmos inputs, para que as mesmas entradas eu tenha uma previsibilidade de saída. Então vamos entender, por mais que a turbina de um avião seja difícil, tenha muitos processos, muitas engrenagens, ainda assim segue uma lógica linear. Vamos pensar no motor de um carro, na combustão. Então, na hora que o combustível passa pelo motor do carro, entra em contato com oxigênios e os pistões fazem a pressão, é gerada uma energia para o carro locomover. Todas as vezes que esse processo acontece, que eu tenho oxigênio, combustível, pressão, sai energia. Vocês viram que eu não sou muito boa em engenharia mecânica, mas a ideia aqui é para os mesmos inputs eu tenho mesmo igual outputs, ou seja, para cada entrada, que são iguais, eu tenho saídas também iguais. Então vamos pensar em tecnologia. Toda vez que eu faço o mesmo processo dentro de um sistema, de um CRM ou de um sistema financeiro, eu espero que eu tenha um resultado. Vamos falar, eu vou pagar conta. Então, se toda vez que eu vou lá pagar, clico no botão de pagar, escaneio o código de barra e confirmo o pagamento, a próxima etapa é sair um comprovante. Então, quando a gente fala de uma lógica linear, eu estou falando de coisas complicadas, porque mesmo que elas sejam difíceis, longas, elas ainda assim são passíveis de fragmentar e de um entendimento racional. Quando a gente fala do complexo, que é vender, liderar pessoas, desenvolver pessoas e educar filhos, eu estou falando de complexo. Porque não importa quantos outputs, a previsibilidade das saídas dos resultados nem sempre são as mesmas. Então, não importa o quanto de variáveis, se eu tenho 2 filhos, né? Se eu tenho 2 liderados, falar às vezes mais incisivo ou uma fala mais assertiva, mais motivadora, pode aumentar a produtividade de alguns, mas em outros eu não posso ter o mesmo efeito. Então, quando a gente fala de complexidade, eu estou falando também de imprevisibilidade. Mas você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com a minha produtividade, com o aumento da minha eficiência operacional? Quando a gente entende que vender, liderar pessoas, organizar uma empresa, a gente está falando de ordem do complexo, principalmente porque envolve pessoas, a gente também está falando de tentativas. Por isso que a gente vive numa era de tentar, errar e aprender. Que as inúmeras tentativas, elas são caminhos para a gente buscar minimizar riscos e buscar a excelência, mesmo na complexidade. E aí você está falando, tá, mas funil de vendas, análise de dados. Quando eu faço isso, o que a gente está falando? A gente está falando de minimizar riscos, de mapear soluções possíveis diante das situações. Então, quando a gente fala em aumentar a etapa de funil para garantir uma previsibilidade, uma recorrência em vendas, na hora que a gente coloca uma lupa naquelas etapas, naquele cliente, lead é cliente, na hora que eu olho, a complexidade ela vai estar ali, porque uma ação que eu faço com uma determinada pessoa não necessariamente faz com que essa pessoa avance, esse lead avance no meu funil como foi o outro. Mas quando a gente consegue mapear, entender os padrões de comportamento, que não é um padrão de comportamento, mas a maior parte dos padrões de comportamento, a gente consegue criar repertórios de estímulos
para que a gente consiga ter maior previsibilidade de saída, ainda que a gente esteja trabalhando na complexidade. Então, trabalhar com vendas, liderar pessoas, é entender que a gente vai ter um contínuo de aprendizado, de tentar, errar, aprender e se aperfeiçoar sempre.